a sustentação pode ser dispensável, uma vez que o recurso, o julgamento do recurso favorece os interesses do seu constituinte, doutora. A senhora dispensa? Dispenso sim, muito obrigada. Eu agradeço a compreensão. Desembargador André, retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o advogado que ocupar a tribuna, que dispensou o relatório e a sustentação oral, e vou ler só o cabeçalho da ementa. Direito do consumidor, apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Plano de saúde, transtorno do espectro autista. TEA. Tratamento com método ABA. Assistente terapêutico AT domiciliar. Negativa de cobertura. Rol da ANS. Mitigação devida. Artigo 10, parágrafo 12 e 13 da Lei 9.656 de 1998. Concessão do tratamento. Danos morais configurados, recurso conhecido e provido. Desembargador Mantovani Colares, como voto? Acompanho o relator, senhor presidente, ratificando o voto provisório. Desembargadora Adriana Dantas, como voto? Ratifico o voto provisório e também acompanho o relator. Proclamando o resultado, o recurso conhecido e provido. Obrigado, doutora. Vamos ao próximo. Retomando a lista, né? Número 15 da pauta, o agravo de instrumento 062-6880, dígito 35 de 2023. Agravante Mota e Ramos Restaurantes Limitada, agravado Bruno Edson Chaves e outros. O relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. E aqui a parte agravante solicitou, número 15 da pauta. Por gentileza, doutor Roner Nogueira Ramos, que se inscreveu, ou a doutora Gabriela Mota Melo. Se encontram? Ausentes, Bardão. Perfeito. Proclamando o resultado, recurso conhecido e provido. Próximo. Vamos. Dando continuidade à lista de sustentação oral, número 17 da pauta, agravo de instrumento 063-5952, dígito 46 de 2023, agravante Apolônio Nunes de Oliveira Júnior, agravado Emanuel Azevedo Damasceno. Advogado solicitante, doutor Fernando Antônio Macambira Viana, aqui representando a parte agravada. E o relator também é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. 17. Está presente? Tá. Doutor Fernando Macambira, bom dia. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza, Excelência. Agravado. Agravado. Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sua... Vossa Excelência tem o prazo regimental para sua sustentação oral, doutor. Por favor. Excelência. Senhor desembargador presidente, Evandro Nogueira Lima, da Quarta Câmara, em nome de quem eu cumprimento os demais embargadores, componentes, juízes e juízes convocados, senhora procuradora de Justiça. Trata-se de agravo instrumento interposto pelo senhor Apolônio, em razão de decisão do juiz da 29ª Vara Civil, que determinou a penhora de 300 mil cotas da participação societária dele e de sua filha na empresa Costa Sol Poente. Em razão dessa decisão, foi concedido efeito suspensivo pelo eminente desembargador relator, certo? Em suma, o agravante alegou que a senhora Raira Marques Oliveira, filha dele, seria uma terceira de boa-fé, que não teria qualquer vínculo com ele, e que
portanto, inexistia fraude à execução. Antes de mais nada, Excelência, quero fazer uma breve síntese, dizer que essa decisão interlocutória nesse processo da 29ª Vara Civil decorre de uma ação ajuizada há 22 anos atrás. Esse cumprimento de sentença, ele se deu há 11 anos atrás, ele se iniciou há 11 anos atrás. De lá para cá, o agravante ele vem tomando uma série de atitudes, uma série de atos de ocultação de patrimônio, inclusive ele chegou a ser condenado pelo juiz da 29ª Vara Civil, uma multa de 20% em razão de atos atentatórios à dignidade da justiça. Para que Vossa Excelência saiba, isso tudo está comprovado nos autos, foi tentado penhora de conta bancária dele através do VAR sem juros e não se achou movimentação bancária dele, mesmo ele sendo servidor público, oficial de justiça avaliado da Justiça Federal, empresário do ramo de combustível, não foi encontrado. Posteriormente, foi encontrado imóveis e veículos no nome dele, mas ele já tinha vendido esses bens. Solicitamos a penhora de 25% dos vencimentos dele. Para nossa surpresa, após o nosso pedido de penhora, isso está comprovado nos autos, ele contraiu empréstimos do salário dele, que chegaram para a Vossa Excelência ter uma ideia, ele recebeu em torno de R$ 27.000 dos vencimentos, foram penhorados, ele contraiu empréstimos que alcançou quase R$ 24.000 dos vencimentos dele, de modo que só restaram R$ 3.000 e poucos reais. Como não havia mais nada a ser penhorado, nós descobrimos, foi descoberto, o executor descobriu que ele era sócio, ele era sócio majoritário, ele tinha 300.000 cotas nesse posto de gasolina, certo? Então foi pedida a penhora de 300.000 cotas dele, foi juntado o 7º termo aditivo, onde consta lá ele como sócio com 300.000 cotas e a esposa dele, a atual esposa dele, com 300.000 cotas. Para nossa surpresa, antes que o juiz o intimasse para manifestar sobre o nosso pedido de penhora, ele já compareceu espontaneamente junto ao termo aditivo, onde ele já não era mais sócio majoritário. Ele vendeu essas cotas, a esposa dele vendeu para a senhora Isabel Cristina, que vendeu uma parte para a filha dele, e de modo que ele se retirou da sociedade. Essa alteração contratual, Excelência, se deu 26 dias após o nosso pedido de penhora. 26 dias após, ele fez essa alteração contratual. Posteriormente, ele fez uma nova alteração contratual no aditivo da Costa Solpuente. Ele voltou como sócio, dessa vez com apenas 5% das cotas, e a filha dele, a senhora Raira Marques de Oliveira, que também é um agravante como terceira interessada, passou a ter 570.000 cotas dessa sociedade empresarial. Então, de modo que nós entendemos que o que houve foi uma ação em família. E resignado, nós peticionamos ao juiz da vara, porque para saber como se deram essas transações, já que era R$ 600.000 aí de transações para cá e para lá, alterações de cotas sociais. O juiz intimou os envolvidos nessas várias alterações contratuais e, para nossa surpresa, o agravante ele juntou no processo cópias de contrato de compra e venda, onde essas transações teriam sido realizadas em espécie, em dinheiro. Certo? O que nos leva a crer que esses contratos eles foram forjados. Além de se não fossem forjados, todas essas transações se deram após o nosso cumprimento de sentença. Todas essas alterações contratuais se deram após o início do cumprimento de sentença. Solicitamos, inclusive, ao juiz que oficiasse a Receita Federal, oficiasse ao Ministério Federal para apurar uma possível lavagem de dinheiro, porque como é que se justifica uma movimentação dessas R$ 600.000 para lá, R$ 600.000 para cá, sem que haja uma transferência bancária, sem que haja um PIX, sem que haja nada, que essa transação toda teria se realizado em dinheiro, que eles juntaram o contrato de compra e venda, alegando que essas transações de alterações de contrato social se deram em dinheiro. A própria dona Raira Marques, que ela entrou também com um agravo, que deve ser julgado conjuntamente com esse, onde ela não junta qualquer documento de identificação dela, justamente para ocultar o parentesco dela com o agravante. Mas está provado nos autos que a senhora Raira é filha do senhor Apolônio Nunes de Oliveira. Certo? Então, é uma série de atos atentatórios à dignidade da justiça
certo? Que meu cliente ele vem há 22 anos tentando receber o que é direito e não consegue receber esse valor. Por fim, vale destacar que ela alegou, para a obtenção do efeito suspensivo, que teria sido penhorado 600 mil cotas. Não é verdade. Foram penhoradas 300 mil cotas, 270 dela, da senhora Raia, filha do agravante, e 30 mil cotas do senhor Apolônio. Certo? Então, de modo que a Raia ela ainda detém a maioria acionária do empreendimento. Ela ainda detém 330 mil cotas, de modo que essa penhora dessas cotas não afeta de forma nenhuma a continuidade do negócio da empresa. Basicamente, Excelência, tudo isso que está sendo relatado pelo advogado está comprovado com indicação de folhas, documentação, nos próprios agravos, tanto no agravo interposto com o senhor Apolônio, como no agravo interposto pela senhora Raia na qualidade de terceiro interessado. Muito obrigado. Desembargador Bezerra Cavalcante, devolvo-lhe a palavra. Pois não, presidente, eu cumprimento o nobre advogado, vou passar diretamente a decisão, presidente. Em resumo, cuida-se agravo instrumento interposto por Apolônio Nunes de Oliveira Júnior, contra a decisão tomada pelo juiz da 29ª Vara Civil Fortaleza, nos autos do processo número tal, que tem como parte adversa Manuel Azevedo Damasceno, na qual o magistrado de piso decidiu por determinar o bloqueio de todas as cotas às quais a agravante tem direito na empresa referida na inicial. O agravante pugna hoje pela reforma da decisão que impôs constrição patrimonial à sua sócia, sob a justificativa de suposta fraude à execução perpetrada por ele enquanto devedor originário do débito. Para o magistrado singular, quando realizada a transação comercial entre o recorrente e a senhora Raira Marcos Oliveira, acerca da transferência das cotas societárias da empresa Costa Sol Poente Limitada, o simples fato de ter se dado já no transcurso do processo executivo, o cumprimento de sentença, nos autos de 2018 e 2019, por si só já configuraria a aludida fraude, e por isso adequada a penhora de propriedade da terceira mencionada, pois ao tempo do ajuizamento da execução eram da titularidade daquele. Prossigo. A simples transferência de cotas societárias não pode ser entendida como ocorrência de fraude sem a existência de demais elementos de prova, como a venda por preço fora do padrão de mercado e a insolvência do devedor após essa transação, dentre outras. Ocorre que o raciocínio apresentado pelo magistrado foi patente quando determinou a penhora de patrimônio da senhora Raira, sem considerar outros elementos probatórios, sobretudo volitivos, a configurar a má-fé dela e do ora recorrente. É o que se extrai do seguinte encerto da decisão objulgada, aspas, no que pertine aos pleitos da parte exequente, defiro a realização de penhora sobre as cotas que o executado fazia jus no início do presente execução, já que a transferência para sua filha se deu em 20 de 18 de 2019, durante a tramitação da execução. Para a caracterização da fraude, a execução, digo eu, não basta a simples existência da demanda contra o vendedor executado, suscetível de reduzi-lo à insolvência. É necessário o conhecimento pelo comprador das cotas societárias, senhora Raíra, de demanda com tal potência, e vou além, a certeza de que o executado resultará em insolvência. Presume-se esse conhecimento, por exemplo, na hipótese em que é existente o registro da ação ou da penhora no cartório apropriado, ou na junta comercial, a depender da situação, ou então impõe-se ao credor da execução a prova desse conhecimento, consoante números precedentes que cito. Na situação exame, não se desincumbiu o credor do ônus de provar que o agravante e a terceira de boa-fé detinham conhecimento ou motivo para saber da existência de execução contra o vendedor,
executado, conforme Humberto Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil, volume 2, 197, página 736, Forense 2006, Araquém de Assis, manual, página 233, número 47.2, RT 2005. Ao caso se aplica, portanto, a orientação da súmula 375 do STJ. Nesse sentido, embargo de declaração de número no AG-RG, no AG 1.168.534, Rio Grande do Sul, relator ministro Humberto Martins, segunda turma. Quando diz não é o fato de a senhora Raíra ser filha do devedor, que se pode cogitar com certeza existir conluio para deturpar o direito de seus credores. Não se vislumbra da transação de transferência de cotas societárias, motivação e escusa com a intenção de ocultar ou brindar o patrimônio do devedor no escopo de burlar a satisfação do crédito e, por consequência, a dignidade da justiça. Em casos tais, a jurisprudência comporta-se em postura de impedir os efeitos deletérios da expropriação patrimonial, quando há dúvida ponderável sobre a conduta praticada pelo devedor. Se ela vai, além de uma prática comercial comum para o único propósito de englodar a justiça e os credores. Aí sim, se permitirá atos expropriatórios, como retratado nos presentes autos. Contudo, repito, tal prova inexiste na situação entablada. É um grave instrumento, né? Um grave instrumento para mim decidir essa fraude à execução em um grave instrumento é complicado, né? Pode até ser que numa apelação a gente enxergue essa fraude, mas nesse momento, né, o agravo de instrumento é muito restrito para se examinar isso. O agravo de instrumento conhecido de provida, decisão utilizada reformada. Como voto, presidente? Obrigado, desembargador José Cavalcante. Eu lancei já voto provisório no feito e aqui ratifico, acompanhando integralmente Vossa Excelência, desembargador André de Souza Costa, com voto. Excelência, cumprimento o advogado que ocupou a tribuna, doutor Fernando Macavira, e, como já votei, eu ratifico agora, acompanho inteiramente o relator pelos argumentos colocados no voto. Obrigado. Perfeito, desembargador. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutor. Excelência, obrigado, bom trabalho. Bom trabalho para o senhor. Vamos ao próximo. Número 23 de pauta, agravo de instrumento 063, 3931, dígito 97, 2023, agravante MC Limitada, agravado B e Q e E Limitada, advogado solicitante, doutor Matias Joaquim Coelho Neto, aqui representando a parte agravada, e o relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Está presente? Doutor Matias Joaquim Coelho Neto, se encontra? Ausente. Desembargador Bezerra. Perfeitamente. Já existem votos provisórios, né, já confirmados com antecedência. Aqui proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agora é aquele lá. Pronto, desembargador. O de pauta 69. É isso agora. Anunciou? Por favor. 69 de pauta, apelação civil 0200 e aí, número 2, 32, dígito 71, 2023, apelante Adailton Carvalho, Sociedade de Advogados, apelada Maria do Socorro Ferreira, advogado solicitante é o doutor Ítalo Sérgio Alves Bezerra, aqui representando a parte apelante, e o relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Está presente? Doutor Marcelo. Excelência, eu queria só, antes de começar o julgamento da apresentação, uma questão de fato.
Pois não, desembargador André de Souza Costa. Para conhecimento da Câmara, nos processos que envolvem essa temática e essas partes, eu tenho, já comuniquei até a Secretaria Judiciária, suspeição por foro íntimo. E aí esse aqui passou, então só para ficar claro e registrar na ata, certo? Eu me declaro suspeito por foro íntimo. Perfeito. Obrigado. Desembargador André, fica registrado, né? Já ficou registrado no sistema e a secretaria já aproveitou o ensejo e fez a transferência, né, seguindo a norma regimental, ao julgador que passará a integrar o Doutor Mantovani. exatamente. Né? Tá bom, muito obrigado, desembargador presidente. Mantovani, em sua substituição, integra, né, o colegiado. Obrigado. Desembargador, doutor está presente. Doutor Ítalo, bom dia. Bom dia, excelências. Boa tarde, né? Representa quem, presidente? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Desembargador Bezerra. Ele representa de parte. Excelência, nós, pela parte apelante. Pois não. Só respondendo o doutor Bezerra, nós estamos pela parte apelante. Pois bem, presidente, eu dispenso o relatório, a palavra é dele. Vossa Excelência tem o prazo regimental para sustentação oral. Ok? Bom, excelências, boa tarde a todos, né? Gostaria aqui de cumprimentá-los, todos os componentes dessa augusta Câmara, na pessoa do eminente relator e decano, doutor Bezerra, né? E aproveito também para cumprimentar os demais julgadores, Sua Excelência, presidente do desembargador Evandro Nogueira, e agora o meu sempre professor, doutor Mantovani Colares, né? Vou tentar ser breve, de fato. Se for bem sucedido, conseguirei, respeitando o tempo de nós todos, mesmo sabendo que esse tribunal, essa Câmara, esses julgadores, sempre respeitam as prerrogativas dos advogados. Eu teria um tempo regimental, mas vou tentar resumir bem os argumentos aqui. Trata, Excelência, dessa tese, dessa temática, inicialmente numa ação ajuizada por uma pessoa, né, no caso aqui, senhora Maria, trazendo ao Poder Judiciário a seguinte queixa, de que estaria recebendo cobranças reputadas indevidas de um escritório de advocacia, cobrando a ela um valor, né? Essa foi a demanda que ela trouxe ao Poder Judiciário. Inicialmente, o processo tramitou na comarca de Itapipoca, né? E tão logo a lide foi formada e o escritório de advocacia, ao que eu estou defendendo nesse momento, trouxe aos autos, os fatos ficaram aclarados. Que fatos, Excelência? A senhora Maria, como integrante da categoria do magistério estadual, né, ela é uma professora estadual, da rede estadual aposentada, ela foi beneficiada por uma ação, uma demanda muito conhecida, até nomeada como precatórios do Fundef, né, decorrentes de ações nos quais os entes públicos cobram da União valores de complementação a título de precatório do Fundef. Então, essa demanda, esses valores que a parte foi beneficiada, elas decorrem tanto de uma ACO em tramitação no STF e também de uma ação civil pública que tramitou, aliás, continua tramitando ainda aqui na Justiça Estadual, inicialmente na 10ª Vara da Fazenda Pública, que a obrigatoriedade do repasse dos 60%, né, desses valores para os professores decorreu dessa demanda judicial, essa ação civil pública ajuizada pelo sindicato dos professores. Sindicato esse que foi defendido pelo escritório de advocacia, na época representado pelo escritório de advocacia, ora apelante, né? Então, Excelência, de fato, essa professora que se queixa no processo de uma cobrança indevida de 4.000 e poucos reais, de fato, ela foi beneficiada, recebeu em sua conta corrente, né, o valor de 45 mil reais, né, tendo em vista que os honorários foram cobrados no êxito, a título de êxito e depois de 10%.
Então, Excelência, já estabelecendo algumas premissas fáticas, não é crível aqui que uma pessoa em sã consciência, uma educadora formada, né, uma pessoa, enfim, até da elite intelectual, ache que na sua conta vai aparecer R$45 mil do nada, decorrente de um processo judicial que foi do nada, que não teve atuação de nenhum advogado, que de repente ela foi beneficiada com esses valores, né? Durante a instrução processual, bem extensa, nós temos aí um processo de mais de 1.000 páginas, tem exaustivamente comprovado o trabalho efetivamente feito pelo escritório de advocacia ora apelante. Nós temos, Excelência, não uma nem duas, a gente tem dezenas de petições protocoladas junto ao Supremo Tribunal Federal, o próprio ajuizamento da ação civil pública, que culminou com esse benefício a essa professora e outras muitos mais, foi patrocinado desde o seu início por esse escritório de advocacia ora apelante. Então, Excelência, essa questão da prestação efetiva do serviço está devidamente comprovado. Nós estamos falando de petições protocoladas, o protocolo é digital, isso está no processo de forma incontroversa. Nós estamos falando de decisões judiciais publicadas, endereçadas ao advogado do escritório aqui, apelante. Então, não há dúvida sobre a prestação do serviço. Também não há dúvida, em conteste, o êxito da demanda, tanto é que essa autora recebeu em sua conta R$45 mil. E essa foi apenas a primeira parcela do seu benefício. No total, essa pessoa foi beneficiada em mais de R$115 mil, em razão, certamente, esse dinheiro não aparece na conta corrente, não é por uma vontade divina, Deus até ajuda, mas ajuda aos trabalhadores, no caso, os trabalhadores são os advogados. Então, essa pessoa foi beneficiada diretamente por essa ação judicial, isso é fato incontroverso e até inconteste. E ela argumenta, né, que na sua queixa, que não poderia ser cobrada desse valor. Esse valor, o advogado não poderia cobrar esse valor dela. Ela não pode ser incomodada no sossego dela por um advogado que está cobrando os seus honorários. Diga-se de passagem, honorários contratados devidamente com a entidade sindical, honorários dentro do espectro permitido pelo Código de Ética da OAB, pela tabela de honorários da OAB. Na verdade, na parte de baixo do limite, né, o mínimo que é exigido, que um advogado cobre esse percentual, e muito dentro dos valores de mercado, e decorrente de um serviço efetivamente prestado. Aí, Excelência, surge o questionamento. Qual a fundamentação jurídica para essa cobrança? Tem várias, né? Mas eu vou me limitar aqui para a lei. Lei federal, o Estatuto da OAB, apesar da gente comumente ficar falando, o Estatuto da OAB parece que é uma coisa interna corporis, mas o Estatuto da OAB é uma lei federal. E essa lei federal, no parágrafo 7º do seu artigo 22, ela é clara e direta ao dizer que os honorários convencionados com as entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar aos beneficiários que, ao optarem por adquirir direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário. Então, ou seja, não consta no processo que a autora devolveu o dinheiro. Ela recebeu o dinheiro, então ela não optou por ser beneficiada. Então, uma vez que ela não devolveu o dinheiro dela, ela deve assumir também a obrigação decorrente do contrato, no caso, o contrato firmado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. Diga-se de passagem, autorizado mediante assembleia da categoria, registrado na OAB, todas as formalidades comprovadas aqui, né, nos autos. E a segunda fundamentação, eu diria, fiz uma referência à ação civil pública, número 025-1860, dígito 79.2021.8.06.001, exaustivamente citada nos autos, então não se trata aqui de nenhum documento novo, na verdade, é um dos pontos principais dos argumentos nesse processo. Quando essa ação civil pública foi julgada, em primeira instância, o juiz da 10ª Vara
da Fazenda Pública, ele decidiu expressamente obrigando o Estado do Ceará a fazer o destaque dos honorários na fonte. Acontece que, por não concordar com esse destaque, até por uma questão de operacionalização administrativa, o Estado do Ceará apelou dessa decisão. O sindicato, juntamente com o escritório de advocacia, aqui a hora apelante, tomou uma decisão estratégica. Para não atrasar o cumprimento de sentença, repita-se, o escritório de advocacia renunciou ao seu direito de destacar os honorários. Não houve renúncia aos honorários, houve renúncia ao direito de destacar os honorários, resguardando-se o seu direito de cobrar diretamente os honorários ao beneficiário. Feito isso, o cumprimento de sentença foi efetivado, o dinheiro foi pago. E aí, quando o escritório de advocacia, né, vai atrás de cobrar diretamente do beneficiário, um ou outro beneficiário, a minoria, apresenta dizendo que não deve ser feita a cobrança. Essa questão foi levada ao Poder Judiciário, repito, nessa ação civil pública, e essa apelação, em sede dessa apelação, foi assentado pela desembargadora relatora Vilauba, exatamente isso. Vou pedir licença para ler parte da ementa. Ementa processual civil, apelação em ação civil pública, ausência de pretensão resistida, manifestação do autor de não oposição ao apelo e concordância com o decóte de obrigação de retenção dos honorários, com o fim específico de dar celeridade ao cumprimento de sentença. Então, ou seja, o escritório, com o direito já reconhecido pelo Poder Judiciário de fazer o destaque na fonte, renuncia esse direito ao destaque para evitar uma demora no cumprimento de sentença para beneficiar, em favor dos beneficiários, e quando vai diretamente fazer a cobrança, o beneficiário opõe isso. E o dispositivo deste acordo, Excelência, ele é claro, né? Ante o exposto, voto por conhecer e dar procedência ao recurso de apelação do Estado do Ceará, reformando parcialmente a sentença tão somente para desobrigar o ente público a reter as verbas honorárias. Decisão esta que não adentra na esfera contratual da banca de advogados, que poderá exercer o seu direito de cobrar os honorários contratuais diretamente dos beneficiários. Então, com base nessa decisão, com base na lei, o escritório foi até os beneficiários fazer a cobrança e está agora sendo, nesse caso especificamente, impedido de cobrar, né, vamos dizer assim, esses valores, justos valores, valores até, diria, módicos diante do serviço que foi prestado, e estamos aqui defendendo os honorários do cliente, né, no caso a Sociedade de Advogados Apelante, que repercutirá certamente em todos os advogados que atuam na área do direito sindical e, quiçá, aqui fazendo a defesa também de toda, da verba honorária de todos os advogados, que é a nossa verba alimentar, né? A nossa remuneração são os honorários, daí a defesa mais apaixonada do que eficiente, e já peço desculpas aqui pelo tempo que demorei, e encerro pedindo o provimento da apelação do escritório de advocacia e agradecendo a todos e todas pela atenção. Obrigado, doutor Ítalo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, cumprimento ao advogado. Ninguém mais do que eu defende advogado, né? Eu tenho 2 filhos advogados. Mas nem por isso eu tenho como, no caso específico, presidente, né, deixar de conhecer que o direito que ora reclama o advogado na tribuna é bom. Infelizmente, esse direito não é bom. Lembra, presidente, que há uns dias atrás nós discutimos essa matéria lá no órgão especial. Essa matéria lá, nós somos 19, e as discussões lá são 1. Imagina aqui nós somos 5, as discussões são muito, muito boas, imagina lá são 19. Excluindo o presidente, 18, né? E o presidente, no caso lá, ele entra como desempate. Mas no caso aqui, presidente, é verba de Fundef. É aquelas histórias
das verbas de Fundef, que os professores têm direito, etc, etc. Muitos dos advogados que trabalharam, e não foi só um, foram vários advogados que trabalharam nisso aí, além daquele contrato mantido com a associação de classe deles, eles se arregimentavam de uma duplicata ou de uma promissória. No sentido de que aquelas verbas honorárias fosse por conta desse título que se diz executivo, né, duplicata ou promissória direcionado para ele advogado. Acontece que esse tipo de manobra, presidente, me perdoa a expressão, ela esbarra exatamente na aplicação da tese de número 1175, de setembro de 2023, do Superior Tribunal de Justiça, que disse o seguinte: antes da vigência do parágrafo 7 do artigo 22 do Estatuto da OAB, 5 de outubro de 2018, é necessário a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. B. Após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais específicos para cada substituto, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiário que optaram por aderir às obrigações do contrato originário. Fecha-se aspas. Da leitura da tese acima, percebe-se que é necessária a manifestação expressa dos filiados para que ocorra a retenção de honorários contratuais destinados ao advogado contratado pela entidade sindical. No caso, observa-se que apenas foi acostado ao feito contrato de honorários advogatícios firmado exclusivamente entre o apelante e o sindicato APEOC, datado de 2015. Sendo assim, depreende-se que a obrigação contratualmente convencionada no negócio jurídico relativo à prestação de serviço de advocacia vincula exclusivamente as partes contratantes, ou seja, o advogado e o sindicato APEOC. No caso, né, e em que pese, digo, a legitimação extraordinária do sindicato para substituir processualmente os integrantes da categoria representada para atuação em demandas coletivas, não é permitida a fixação de honorários advogatícios contratuais em nome de seus representados, sem que tenha havido a comprovação da autorização expressa dos respectivos titulares do crédito. Com relação à emissão de duplicata, que é o caso que eu acabei de falar, para a cobrança de honorários advogatícios, o artigo 42 do Código de Ética da OAB veda expressamente a emissão e protesto de título de crédito para a cobrança de honorários advocatícios, conforme precedentes e números, inclusive desta quarta Câmara e do órgão pessoal deste tribunal. Recurso conhecido e desprovido de sentença, portanto, mantida. É o voto, presidente. Pois não, esmagador. Eu ratifico aqui o meu voto provisório e acompanho na íntegra Vossa Excelência e pergunto ao desembargador Mantovani, que integram os julgadores em vista da autodeclaração de suspeição do eminente desembargador André Costa. Como vota, desembargador Mantovani? Pois não, senhor presidente, cumprimentando o ilustre advogado pela sua defesa, muito eloquente, mas o desembargador Bezerra realmente aplicou aqui o entendimento fixado pelo STJ, inclusive fez um corte temporal das situações antes e depois da vinculação dessa tese no tema 1175. Então, acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Desembargador, então, proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Vamos lá. Vou fazer Uma mensagem. só o pregão. Você está presente?
Desembargador de ordem aqui, desembargador presidente, eu apregou agora o processo 167, apelação civil 0051061, dígito 66 de 2021, apelante Patrícia da Silva Tavares, apelado Maésio Cândido Vieira Macavi e outros, advogada solicitante, doutora Fernanda Maria Diógenes de Almeida Feitosa, e o relator é o doutor Mantovani Colares Cavalcante. Ela é advogada da parte apelada, é? A parte apelante solicitou. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, doutora. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra, então. A senhora representa que parte? Patrícia da Silva Tavares. A parte autora. Tudo bem. A senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispenso, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos aqui presentes. Serei bem breve. Esse processo trata-se... a parte autora efetuou a compra, certo? De um televisor de marca Samsung e, após 2 meses da aquisição do produto, o mesmo começou a apresentar defeito, pontos pretos na tela da televisão. A mesma procurou a loja em que realizou a compra e foi informada pelo vendedor que teria que fazer o envio para assistência técnica. Eu chamo a atenção, Excelências, que na página 53 dos autos consta o e-mail que a própria loja enviou para a Samsung informando o defeito, que seria pontos pretos na tela, bem como informa também as fotos. A própria empresa, a própria Macavi, tirou as fotos do televisor e informou o defeito, que era pontos pretos na tela. Consta nos autos essa informação, esse e-mail, bem como a parte autora, a pedido da loja, descreveu o problema com data e assinou. A pedido do vendedor, na própria loja, consta essa documentação no processo. O e-mail enviado, as fotos do televisor retiradas dentro da própria loja, em que constam os pontos pretos, e conversa no WhatsApp. Quando a parte autora visualizou o problema, ela entrou em contato com o vendedor da loja e ele informou que aquilo não era normal, só tinha 2 meses de uso, o televisor, e que teria que ser enviado para assistência técnica. Quem realizou os procedimentos foi a loja, a primeira demandada, com as fotos, com o e-mail, que consta nos autos esse e-mail. E nas páginas 39 a 44, consta essas fotos, que não mostra de forma alguma tela trincada ou tela quebrada. Até porque, se isso fosse possível, a loja não teria enviado para assistência técnica, se verificasse que a tela estava toda quebrada. Isso não existiu. Após o televisor chegar na assistência técnica, a assistência técnica informou que a culpa era exclusiva da parte autora, porque a tela estava quebrada. Esse fato não existiu. O que pode ter acontecido foi no transporte, durante o transporte, porque se a tela tivesse quebrada, a primeira demandada, a loja onde foi efetuada a compra, não teria enviado esse televisor. E as próprias fotos constam no processo e o e-mail. Temos que nos atentarmos ao e-mail enviado da loja Macavi para a Samsung, das fotos e da nota fiscal, do escrito a próprio punho pela parte autora, datado e assinado, informando que o defeito era pontos pretos na tela. Então, o que aconteceu? Em resposta à assistência técnica, né, a demandada informou
que o televisor estava com avarias, tela quebrada, completamente quebrada. Se observarmos as fotos dentro do processo, no interior do processo, observamos que a tela está completamente quebrada. Acredita-se com certeza que foi durante o transporte que deve ter ocorrido a quebra dessa tela. Com base nisso, o juízo de primeiro grau sentenciou, julgando improcedente, alegando que, informando que, conforme relatório da assistência técnica, o uso foi em desacordo com o manual e termo de garantia, excluiu da garantia porque o televisor estava com a tela quebrada. Por conta disso, ocorreu a improcedência do processo. Mas devemos observar que a documentação inserida no processo, as fotos, as conversas via WhatsApp com o vendedor, que tem várias conversas, tem links de áudio, tem fotos, tem e-mail escrito a próprio punho, que a própria loja requereu que ela descrevesse o problema a próprio punho, assinasse e datasse. As fotos retiradas nas dependências da primeira demandada, da loja mesmo, não foram analisadas nos autos. E a parte autora encontra-se totalmente prejudicada, porque eles enviaram o televisor de volta todo quebrado. Hoje ela tem uma televisão que ela pagou a prestação, inúmeras prestações, toda quebrada em sua residência. Então, requer, excelências, que seja verificado as provas nos autos, precisamente nas folhas 53, 56 e 39 a 44 dos autos, porque lá consta a prova do alegado pela parte autora. Com base nisso, requer o provimento da apelação, do recurso à apelação em favor da parte autora. Desembargador Mantovani. Senhor presidente, eu vou me ater ao cabeçalho da ementa. Caso a turma julgadora queira algum esclarecimento, estou aqui à disposição. Cumprimentando a ilustre advogada por sua defesa, muito veemente, como convém, no exercício da advocacia, mas, no meu entendimento, o apelo deve ser desprovido por conta da não demonstração de que realmente havia indícios de defeito de fabricação, e sim danos físicos na estrutura do televisor. Então, essa é a ementa, o autor se ressente de que o aparelho de televisão novo apresentou defeitos, reivindica direitos consumeristas, mas, de acordo com a prova contida nos autos, inclusive o relatório técnico, as folhas 257 e 260, fica comprovado que não havia indício de defeito de fabricação e sim dano físico na estrutura do televisor, razão pela qual não foi detectada qualquer ilicitude reparável, e opino, então, pelo desprovimento da apelação, senhor presidente. Pois não, desembargador. Desembargadora Adriana Dantas. Eu ratifico o voto provisório, acompanho o voto do relator, porque realmente o documento técnico aqui aponta defeito por má utilização do aparelho de televisão e não defeito de fabricação. Perfeito, desembargador. Desembargador André Costa. Desembargador Bezerra, perdão. Pois não, presidente. Presidente, eu estava até conversando aqui com o desembargador André, e o desembargador André me soprou uma coisa interessante. Até essa matéria está para ir lá para os juizados especiais, né? Se discutir. Conheço bem, desembargador. Pois é. Se discutir uma coisa dessa proporção aqui, é até perda de tempo, né? Infelizmente, é opcional no juizado comuns ainda, né? Exato, com as desculpas devidas à eminente. Defeito não teve, né? Poderia até comportar uma indenização pelo transporte. Sim. Aí é um outro 10 mil reais, como diz o Matuto, lá do Tauá. Né? Não é isso? Então, presidente, acompanha o relator as inteiras. Perfeito.
nos termos dos votos colhidos, proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Vou voltar para o senhor, né? Tá lá. Número 100 de pauta, apelação civil 014-6672, dígito 05 de 2018, apelante R de CRF, apelante F de MACR, G de MACR e outros, apelado A de AP Limitada e outros. Advogados solicitantes se inscreveram Dr. Rafael Carneiro de Castro, pela parte apelante, e doutora Daniele de Melo Pires e Souza, pela parte apelada. O relator é o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Estão ambos presentes? Estão presentes, os dois. Os dois? Pelo apelante, quem é? Doutor Rafael. Sou eu, excelência. Rafael Carneiro. Doutor Rafael, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Perfeitamente. Então, Vossa Excelência tem prazo regimental para o exercício da sua sustentação oral. Obrigado. Excelentíssimos senhores embargadores dessa egrégia Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssimo representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, que já se ausentou, minha colega que compartilha aqui comigo essa tribuna virtual, demais advogados, servidores da sessão, muito boa tarde. Excelências, eu vou tentar ser objetivo na minha fala, até para que a gente possa também otimizar o tempo desse julgamento, que já se estende aí, já estamos aqui no início da tarde. A lei em questão, ela, em síntese, versa sobre o direito dos apelantes acerca da isenção dos pagamentos inerentes às mensalidades escolares e demais despesas junto ao Colégio Cristos, nos quais os apelantes estudavam à época do início dos fatos, e aqui já faço um registro, porque na data atual eles não estudam mais na escola. Inclusive, a parte contrária, nas contrarrazões da apelação, suscita esse fato como uma possível perda do superveniente do objeto, mas, na verdade, como existia um período entre 2018 e 2021 de frequência escolar e com cobranças dessas mensalidades, é claro que a ação permanece com as partes permanecem com interesse recursal, a ação ainda tem proveito a ser extraído dela, em razão desse período onde eles estudaram na escola. Mas feito esse pequeno parêntese, excelências, trata-se, portanto, de uma ação onde se discute a isenção dos pagamentos das mensalidades escolares e demais despesas junto ao Colégio Cristos e suas mantenedoras, que são indicadas no polo passivo da ação, em razão de que os apelantes são herdeiros beneficiários do senhor Roberto de Carvalho Rocha, fundador, criador da instituição, vamos assim dizer, entre aspas, Colégio Cristos, Grupo Cristos. Né? No decorrer da demanda, excelências, o processo foi se encaminhando sobre duas vertentes. Né? Uma vertente trazida pela parte autora, ora apelante, sobre esse seu direito à isenção, e uma outra vertente trazida pela parte apelada, pelas partes apeladas, e que veio a ser confirmada em sentença, de tratar um caso como um caso típico de um contrato de prestação de serviço de ensino e, em razão disso, aplicar as regras contratuais básicas e, portanto, ao final entender que a ação deveria ser julgada improcedente. Eu inicio aqui a minha fala, excelências, falando um pouco desse aspecto contratual, que foi tanto sustentado pelas apeladas, como também pela sentença proferida no juízo de origem, que veio a julgar a demanda improcedente. Nessa hipótese, dos julgadores, a improcedência da ação fundamentou-se sobre a alegativa de que o tratamento dado ao
aos autores apelantes foi o mesmo tratamento dado a todos os demais clientes, alunos, responsáveis financeiros desses alunos que frequentam e firmam contratos educacionais com o Colégio Cristo. Ou seja, o colégio faculta a qualquer interessado que tenha filhos matriculados na escola a requerer a isenção de mensalidade. Como se esse fato ele fosse algo comum dentro da instituição e que os apelantes, tal qual todos os demais alunos da escola, eles teriam e se submeteram, no caso em questão, a esse sistema. Ignorando por completo a peculiaridade, como já citado anteriormente, que os apelantes compõem o grupo familiar do fundador do Colégio Cristo. E aí, a própria sentença, ela faz referência a outros requerimentos de desconto que foram juntados aos autos pelas apeladas, e eu cito aqui as folhas 1645 até a 1650, onde esses requerimentos eles foram anexados. E nesses requerimentos, apenas para contextualizar, consta que requerimento de várias pessoas, e nesses requerimentos é especificado o motivo, a justificativa daquele pedido, ou seja, dificuldade financeira, estou passando por uma organização, esse desconto me ajudaria a ajustar o meu orçamento familiar. E todas as pessoas, conforme documentos que foram juntados aos autos, que fizeram esse requerimento, fizeram a devida justificativa. Os documentos que foram juntados pelos apelados, referentes aos requerimentos de desconto apresentados pelo senhor Roberto de Carvalho Rocha Filho, pai dos apelantes e também apelante nesse processo, consta motivo do pedido: Roberto de Carvalho Rocha Filho, folhas 1633, no ano de 2016. Nas folhas 1634, motivo do pedido: Roberto de Carvalho Rocha Filho. Então percebe-se, doutor julgador, que na verdade, e isso se repete nos anos seguintes, 2017 também, se observa na realidade que o benefício de isenção total que foi concedido aos apelantes foi decorrente do grau de parentesco, foi decorrente do conjunto familiar existente dos apelantes com os criadores, instituidores, fundadores do Colégio Cristo, no caso, o senhor Roberto Carvalho Rocha. Imaginar qualquer coisa diferente disso é imaginar que eu, eventualmente, que tenho um aluno no Cristo, vou apresentar um requerimento e vou dizer motivo do pedido, Rafael Carneiro de Castro. E vai ser deferido essa isenção. Né? O motivo do pedido que consta nos requerimentos apresentados pelos apelantes, ele é totalmente diferente dos demais pedidos que foram juntados aos autos, o que só demonstra que o caso é diferente, que o caso ele é atípico. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, excelências, é que as apeladas, elas facilmente poderiam, desde a contestação, ter totalmente desnaturado as alegações dos autores quando da propositura da ação. E de que forma? Os autores, quando da propositura da ação, afirmaram que nunca pagaram as despesas escolares. E tal fato se repetiu com todos os outros 9 filhos do senhor Roberto de Carvalho Rocha, cujos netos, no caso, netos do fundador, também não pagaram qualquer despesa referente ao contrato educacional. Então, bastava, excelências, que as apeladas trouxessem aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Inclusive, a apelada suscita que o apelante, pai dos apelantes, o senhor Roberto Carvalho Rocha Filho, teria efetuado pagamentos de mensalidades escolares. E aí, faço aqui referência aos documentos de folhas 1639 a 1641,
que seriam os documentos apresentados pelos apelados que comprovariam que o senhor Roberto de Carvalho Rocha Filho, ora apelante, teria, em algum momento do passado, no ano de 2017, efetuado normalmente pagamentos de despesas escolares. Na verdade, o documento ele é uma solicitação do senhor Roberto de Carvalho Rocha Filho, dirigida a uma empresa chamada Global Consultoria, Assessoria e Locações Limitada, requerendo uma distribuição de lucros, e aí em cada um desses documentos tem um valor. Na verdade, o valor é igual, é R$ 5.066,10. E no mesmo documento consta que ele, Roberto de Carvalho Rocha Filho, declara que não possui lucros a distribuir e que ficou acertado que o valor solicitado seria utilizado para pagamentos de despesas de boletos do Colégio Cristo. Ora, excelências, eu me pergunto de que forma documentos como esse, dessa natureza, interna corporis de uma pessoa jurídica chamada Global Consultoria, Assessoria e Locações, vieram ao processo anexados pelas apeladas, já que essa empresa global, ela sequer faz parte do processo, como justificativa de que o senhor Roberto, em momentos anteriores, teria efetivamente já arcado com as despesas escolares. E a minha referência, essa documentação, é apenas para mostrar a outros jogadores, o que ainda vou apresentar a Vossas Excelências, de que isso tudo não passa de uma grande conspiração, de um grande trabalho que foi desenvolvido pelos irmãos do apelante para esvaziar bens, esvaziar o patrimônio deixado pelo senhor Roberto de Carvalho Rocha, falecido no ano de 2017, e que hoje existem inúmeras demandas em tramitação tratando sobre esse assunto. Fato é, outros jogadores, que não houve, em que pede a sentença fazer referência a esses requerimentos de desconto, fazer referência a eventuais pagamentos feitos pelo senhor Roberto de Carvalho Rocha Filho. Na verdade, esses documentos eles foram criados para justificar essa situação que é trazida pelos apelados como uma relação normal de um contrato educacional, tal qual existe nas centenas e milhares de alunos do Colégio Cristo. O que entendemos que não pode ser admitido, e esse seria aqui rapidamente a primeira parte da minha fala. Além dessa questão, outros jogadores, e como já antecipado anteriormente, é importante destacar que esse colégio, o Colégio Cristo, foi fundado na década de 50 pelo senhor Roberto Carvalho Rocha. E tudo que se construiu a partir de então veio do esforço, da dedicação, a construção do senhor Roberto de Carvalho Rocha. Em que pese do ponto de vista jurídico, e repito, foi criado toda uma estratégia jurídica, contábil, tributária, para fazer uma verdadeira blindagem desse patrimônio, a realidade é que tudo fora construído a partir dos esforços do senhor Roberto Carvalho Rocha Filho, e são inúmeras as evidências desse fato dentro do processo. Uso de imóveis, uma verdadeira confusão patrimonial entre empresas mantenedoras e empresas mantidas, né? Sabidamente, os apelados trazem a informação de que a instituição da qual o senhor Roberto de Carvalho Rocha, fundador do Colégio Cristo, efetivamente fazia parte, ela não é mantenedora de nenhuma das escolas do Colégio Cristo. Isso por motivos óbvios, excelências. Mas, como dito, inclusive, todas essas questões estão também sendo discutidas em autos apartados do vídeo. Fato é que o que se buscou na presente demanda foi tão somente uma paridade de condições, onde, se os filhos, os netos do senhor Roberto de Carvalho Rocha, dos demais filhos, não pagaram nenhuma das mensalidades escolares, por que o senhor Roberto de Carvalho Rocha Filho, que é sucessor do ponto de vista do direito sucessório de grande parte desses bens, teria agora que ser obrigado a efetuar esses pagamentos? Razão pela qual
e encerrando aqui minha fala, Excelências, é que se requer o provimento desse recurso, reformando a sentença de origem e acolhendo o pedido para que sejam suspensas qualquer tipo de cobrança, já que as crianças hoje não estudam mais no colégio, e o que remanesce hoje em termos de interesse processual é apenas o valor monetário das mensalidades, que se suspenda qualquer tipo de cobrança até que esse imbróglio, do ponto de vista sucessório, da confusão patrimonial, seja em definitivo resolvido. É o que se requer, e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pois não, obrigado, doutor Rafael. A doutora Daniele Souza, boa tarde. Boa tarde a todos. A senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim, Excelência. Por uma questão de economia de tempo e de otimização do serviço, a decisão foi favorável aos interesses do seu constituinte. A senhora reafirma o desejo de sustentar? Não, Excelência, se foi oralmente favorável. Na verdade, assim, eu gostaria só de pontuar uma questão aqui que foi alegada pelo advogado da outra parte, que, na verdade, não tem relação com esse processo, mas como a turma aqui, na verdade... Não, doutora, então, já que não há relação com o processo, eu acho inconveniente, inclusive, que se comente. Mesmo porque, bem, no então. meu voto, eu não estou entrando Nessa seara. em outros detalhes, senão o trazido ao conhecimento Tudo bem, da Excelência, Câmara neste julgamento. Sem problemas. A senhora dispensa? Dispenso, sim. Perfeito. Eu me aterei apenas ao caput da emenda porque creio que explicita toda a situação trazida ao conhecimento da Câmara. Apelação civil, direito civil, processual civil, prestação de serviços educacionais, ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela, mensalidades, preliminarmente, nulidade da sentença, ausência de apreciação do conjunto probatório insubsistente, sistema da persuasão racional, livre convencimento motivado, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, pedido formulado em contrarrazões, não conhecimento, pleito de suspensão, cobrança, mensalidades enquanto tramita ação de inventário, descendentes do fundador da instituição de ensino, ausência de ato ilícito supostamente praticado pela ré, autor não se desincumbiu do ônus probandi, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, em síntese, meu voto. Desembargador André Luiz de Souza Costa, como voto. Excelência, já analisei o voto provisoriamente, já tinha votado e ratifico, acompanho inteiramente o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Desembargador André. Desembargador Mantovani Colares, como voto. Igualmente, senhor presidente, elogiando o denso voto de Vossa Excelência, já lido anteriormente e firmado em voto provisório, confirmo na íntegra. Então, confirmando... aqui. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Obrigado, doutores. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Vamos. 109 da pauta, apelação civil 0033, 965, dígito 31 de 2017. Apelante Potential Seguradora S.A., apelado GN Lima Serviços Terceirizados Limitada. Advogado solicitante, se inscreveram 2 em nome da parte apelante, que é a doutora Késia Débora Mendes Melo e doutor Lucas Figueiredo Cavalcante. Relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho e a parte apelante solicitou. Quem está presente? A doutora Késia Débora está presente. Késia. Pela parte apelante? Isso.
Isso. O doutor Lucas, ele é sócio do escritório, mas eu que vou sustentar. A senhora dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para expor suas razões recursais. Primeiramente, boa tarde. Eu cumprimento o presidente da mesa, o relator, desembargador, na pessoa do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, e os demais desembargadores e colegas. Bom, estamos pelo apelante. Trata-se aí de uma ação declaratória combinada com cobrança, ajuizada pela apelante, potencial segurador em face da apelada, visando o ressarcimento aí de um valor que foi pago de uma indenização securitária decorrente de uma apólice de seguro-garantia. Em primeira instância, foi julgado improcedentes os nossos pedidos, não reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes pelo fato do contrato de contra-garantia não estar assinado. Ocorre, desembargadores, que justamente os documentos que foram apostados aos autos, eles devem ser considerados como prova, porque não foi só o contrato de contra-garantia que foi documentado nos autos. Teve a apólice, teve o comprovante de pagamento, teve o requerimento da CAGES, a notificação e a contra-notificação que foram enviadas pelas partes durante o decorrer da ação. Essas provas que foram apresentadas, elas demonstram que houve vínculo contratual e, inclusive, obrigacional, que envolve a seguradora, a tomadora e a segurada. Então, isso não pode ser levado em consideração só o contrato de contra-garantia não estar assinado, porque ele é uma prova, mas existem outras provas nos autos que demonstram que houve relação jurídica entre as partes. Então, o valor histórico aí é de R$ 97.701,34. É um valor considerável, não é um valor simbólico, que a potencial seguradora indenizou em face da tomadora, de um descumprimento contratual, e agora a potencial seguradora vai ficar de mãos atadas. Inclusive, o Código Civil, ele tem os artigos 346 e 786, combinado também com a súmula 188, que me permitam a leitura. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou até o limite do previsto no contrato de seguro. Ou seja, surgiu aí um direito de regresso por subrogação. Então, não há possibilidade de informar, né, desse argumento, respeitando aí data máxima vênia da sentença em primeira instância, de informar que não houve relação jurídica, porque houve relação jurídica. O não reconhecimento da relação jurídica e da dívida enseja um enriquecimento sem causa, né, ilícito, por parte da tomadora, que recebeu a indenização. E essa ação declaratória de inexistência de relação jurídica que nós propusemos, ela não pode ser julgada procedente pelo fato do contrato de contra-garantia não estar assinado, porque o fato é justamente a causa de pedir da nossa ação inicial, que é uma ação declaratória combinada com cobrança. Então, não há justificativa plausível para informar, né, para argumentar que não houve relação jurídica, porque houve. E se o contrato de contra-garantia estivesse assinado, nós entraríamos aí com uma ação de execução por título extrajudicial, que comporta pelo nosso Código de Processo Civil. Então, em face disso, e mediante assim, todos os fatos que foram trazidos aos autos, em última instância, é necessário a gente se perguntar, né? Se houve indenização, a tomadora teve um benefício ali, que foi receber a indenização, como que foi a título gratuito, assim? Porque a potencial foi prejudicada em relação a isso. Porque não houve só, repetindo aí, é necessário a gente enfatizar, não houve nos autos só o contrato de contra-garantia, houve outros documentos que comprovam que teve relação jurídica entre as partes. Então, diante disso, nós requeremos o provimento do recurso e que seja determinado, né, que houve resistência da relação jurídica entre as partes e que também houve pagamento da dívida e que a potencial seguradora agora tem o dever de regresso para receber essa indenização que foi paga. Diante disso, eu agradeço a atenção de todos e tenham todos uma boa tarde. Obrigado, doutora Késia.
Eu relembrando aqui o meu dileto colega recém-aposentado, desembargador Darival, vou me restringir tão somente ao frontispício da ementa, pois que entendo que sintetiza todo o conteúdo do voto. Apelação civil, processo civil, ação declaratória de existência de relação jurídica, contratação de seguro-garantia, sentença de improcedência, documentos unilaterais sem assinaturas, ausência de prova da dívida, ônus do autor, fatos constitutivos do seu direito, manutenção da sentença, apelação conhecida e desprovida. Desembargador André de Souza Costa, como vota? Excelência, ratifico o voto provisório, já li o processo, li o voto de Vossa Excelência e acompanho integralmente o relator. Desembargador Mantovani Colares, como vota? Na mesma toada, senhor presidente, ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Proclamando o resultado, recurso conhecido e improvido. Obrigado, doutora. Obrigada, doutor. O último. Assim. O 113 da pauta, apelação civil 0200-370, dígito 46 de 2023, apelante Pedro José do Nascimento, apelado Itaú Unibanco S.A., advogada solicitante, doutora Ramine Cordeiro Soares Siqueira, relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, e aqui a parte apelada solicitou. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutora. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Doutora, eu acredito que seja, inclusive, dispensável a sustentação, vez que a decisão é favorável aos interesses do seu cliente. A senhora dispensa? Com certeza, antes de alcançar o nosso resultado pretendido, excelência. Muito obrigado pela compreensão, doutora. Vou também cingir-me ao frontispício da proposta de voto. Apelação civil, processo civil, ação declaratória de inexistência de dívida acumulada com repetição do INDEP e indenização por danos morais. Empréstimo consignado, contrato bancário, validade juntada de documentos que comprovam o pacto entabulado, improcedência do pleito autoral, sentença mantida, recurso conhecido e improvido. Este é o extrato do meu voto e pergunto ao desembargador André de Souza Costa como voto. André Luiz de Souza Costa. Porque André de Souza Costa é meu pai. Era meu pai que faleceu. Não sei. O cansaço. É igual nosso. Não, mas nosso amigo aqui foi melhor. Luiz de Souza Costa. Mas pode chamar só André Costa que facilita. André Souza de Souza Costa. Presidente, já li o voto, ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Perfeito, desembargador. Obrigado. André Costa. Desembargador Mantovani Colares. Igualmente, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Proclamando, então, o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, Excelência, doutora. peço apenas permissão para fazer um registro, que é sempre uma honra participar dessas sessões desta Câmara, abundante em sabedoria e conhecimento, com debates enriquecedores. Desejo um bom final de sessão, até uma próxima oportunidade, bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutora. Obrigado, doutora Ramiro. Tchau, tchau. O resto não é fácil. É o final. O 128 da pauta, apelação civil 0834420, dígito 65 de 2014, apelante José Admilson Gomes Pereira, apelado Engechata Engenharia Limitada, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, aqui a advogada solicitante, a doutora Amanda Alexia Moura Alencar, representando a parte apelada. Exata, né? Exato, ao invés de chata, né? Boa tarde, É doutora. exato, excelências. Muito boa tarde. Excelência, doutor Evandro, com a sua permissão, por favor.
Eu não vi quem está falando comigo. Doutor Evandro, presidente da Egrégia Câmara. Eu sou advogado José Admilson e fiz o requerimento nos autos antecipadamente, semana passada, para fazer a sustentação oral pelo apelante. Doutor José Admilson. É aquela coisa, como nos autos, mas não mandou o e-mail, mas com vocês. Foi comunicado nos autos, desembargador da Câmara, mas não foi encaminhado o e-mail. Nesse caso aí, admissível. Né? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Não, foi requerido nos autos, né? Vou confirmar agora. Veja só esse detalhezinho. Ele é até advogado em causa própria. É advogado em causa própria. A gente relançou. Não está com problema. Não está com problema. Você vai vir aqui para você resolver logo isso. Esse dia, Eduardo. Foi requerido? 5 de abril. Perfeito, doutor. Então está consta dos autos o requerimento. Lhe pergunto, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. O senhor tem o prazo regimental para exercitar sua sustentação oral. Tudo bem, agradeço. Inicialmente, eu gostaria de enaltecer todos os membros dessa Egrégia Câmara pelo brilhantismo do trabalho que eu tenho acompanhado ao longo da manhã e desta tarde, especialmente pela fidalguia de Vossa Excelência na qualidade de presidente. Obrigado. Eu vou procurar ser bastante sintético, devido ao avançar do horário. Eu vou trazer 2 questões aqui para serem refletidas por Vossas Excelências. A primeira, de respeito, que nós trouxemos na nossa apelação, de respeito do recurso repetitivo 1.124.552 do Rio Grande do Sul, que foi julgado pela Corte Especial do STJ, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado esse proferido em 3 de dezembro de 2014. Que diz esse julgado da Corte Especial do STJ? Quando a parte requer a perícia judicial para provar a existência de juros capitalizados, ou seja, de juros não lineares, juros compostos, o juiz não pode entender como prova eminentemente de direito, porque essa controvérsia, a Corte Especial do STJ entende que é uma controvérsia de fato, tá, e eminentemente técnica. E o magistrado, ao julgar antecipadamente a lide, tirando da parte autora o direito de produzir a prova pericial judicial na instrução processual da ação revisional, ele cerceou a defesa da parte autora e, ao mesmo tempo, ele descumpriu um precedente qualificado do STJ, como eu disse, está informado na nossa apelação, precedente 1.124.552 do Rio Grande do Sul, julgado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Então, nós pedimos, neste ponto específico, a nulidade da sentença por cerceamento da defesa e que os autos retornem ao juízo da 31ª Vara Civil de Fortaleza para reabrir a instrução e permitir a produção da prova pericial judicial que irá, né, confortar a tese da parte autora de que realmente houve juros capitalizados, porque o magistrado, sem base nenhuma, entendeu que não houve a ocorrência de juros capitalizados, né? O segundo ponto que nós pedimos a esta Corte é a nulidade também da sentença por violação do devido processo legal, porque muito após o ajuizamento da ação revisional do contrato de compra e venda, mais de um ano após, a construtora apelada ajuizou a ação de execução de título executivo extrajudicial embasada no contrato de compra e venda, muito tempo depois. E foi noticiada essa situação tanto
pela parte autora quanto pela construtora nos autos, muito anterior ao julgamento antecipado da lide. Mesmo assim, o magistrado ignorou e julgou antecipadamente a lide e nada falou a respeito disso. Por estas duas razões, nós pedimos, com o devido respeito aos membros desta augusta Câmara, que reflita sobre esses dois pontos fundamentais da apelação e anulem a sentença proferida pelo juiz sentenciante e que os autos retornem à sua fase instrutória. Somente isto, excelências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Doutora Amanda Alencar, pela apelada, exato, excelência. Não é isso, doutora? Pois não. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Perfeito. Eu, usando também do modus dos processos antecedentes, pergunto à senhora que, se, em sendo favorável à decisão aos interesses da sua constituinte, se Vossa Excelência ratifica o desejo de fazer a sustentação oral. Se a decisão for favorável, eu dispenso a sustentação, excelência. Eu estou esclarecendo à senhora que a decisão é favorável ao interesse do seu constituinte. A senhora dispensa? Dispenso, sim, excelência. Perfeito. Eu vou ler apenas a ementa. Apelação cível, ação revisional do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegativa de nulidade de sentença, cerceamento de defesa não configurada. Indeferimento do pedido de perícia. Dever do magistrado em deferir as diligências incapazes de acrescentar à cognição processual. Inteligência do parágrafo único do artigo 370 do CPC. Reunião da ação de execução com a revisional de contrato por conexão, impossibilidade. Resolução número 06 de 2014 do TJCA, Ceará. Inexistência de legalidade e ou abusividade no contrato entabulado. Recurso conhecido e desprovido. O meu voto, e pergunto ao esbargador André Costa. Excelência, inicialmente cumprimento o advogado que ocupou a tribuna e também a advogada que abriu mão da sustentação oral, em face do aviso de Vossa Excelência. Eu já li o voto antecipadamente e concordo com o seu inteiro teor. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Desembargador Mantovani Colares, como voto? No mesmo sentido, senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado e já havia lido não só o voto de Vossa Excelência, mas verifiquei nos autos que o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de prova, anunciou o julgamento antecipado e teve até a cautela de pedir à secretaria que certificasse o decurso de prazo em relação à impugnação dessa decisão, que não houve. Logo em seguida, os advogados apresentaram razões finais e ele julgou de modo que o voto de Vossa Excelência bem discorre sobre isso, de que não houve nenhum cessamento de lei de defesa, e por isso acompanho integralmente, senhor presidente. Perfeito, senhor desembargador. Então, proclamando o resultado, o recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutores. Obrigado. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Bom término. Próximo. Número 192 da pauta, agravo de instrumento 063, 7842, dígito 20, 2023, agravante Banco Bradesco S.A. Foi o que ele me informou. Agravado Eber Kinderé Júnior e outros. Relatora, doutora Adriana da Cruz Dantas. A parte agravante aqui solicitou. Aquela ali não estava prevista, né? Quem pediu? Doutor Tadeu Martins Matos Silva, em nome da parte agravante. Está presente?
Doutor Tadeu. Doutor Tadeu, se você encontra. Ausente. Desembargadora, o advogado requerente não se encontra presente. Seria, se a senhora achar conveniente, só o resultado. Então, foi o agravo de o agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida. Perfeito. Como já houve votos provisórios, desembargador Bezerra. Com a relatora, presidente. Desembargador, eu também confirmo meu voto provisório, proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Vamos. Número 226 da pauta, apelação cível 0050-209, dígito 77/2021, apelante Rubens Ferreira Almino de Lima, apelada Terezinha de Souza Silva, advogado solicitante Dr. Elter Dias Lima, a relatora também a doutora Adriana da Cruz Dantas, aqui a parte apelada solicitou. Boa tarde, doutor Elter. Boa tarde, excelências. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Doutor, com a aquiescência ou com a permissão da eminente relatora, pergunto a Vossa Excelência se, diante da decisão favorável aos interesses do seu cliente, Vossa Excelência ratifica ou dispensa o desejo de sustentar oralmente. Dispenso, excelência. Obrigado pela compreensão, doutor, e passo a palavra à eminente relatora. Pronto, devido aqui o horário, eu vou, como bem disse Vossa Excelência anteriormente, presidente, me cingir aqui à leitura só do frontispício aqui da proposta de emenda. Apelação cível, direito civil, ação de reintegração de posse acumulada com indenização por perdas e danos, sentença de parcial procedência, posse comprovada, inviável a fungibilidade entre as ações de natureza possessória e petitória, recurso conhecido e não provido. Obrigado, desembargadora. Desembargador Bezerra. Relator, presidente. Eu também acompanhei a eminente relatora e proclamo o resultado. Recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutor. Obrigado, excelências. Boa tarde, bom trabalho. Uma boa tarde para o senhor. Então, encerramos as sustentações? Sim. Pronto. Vamos só anunciar o vistas, que o desembargador André vai deixar para a próxima. Existe um processo pendente de voto vista que estava pautado nessa pauta, né, que está pautado, é o número 86 da pauta, agravo de instrumentos 0634787, dígito 61 de 2023, agravante BSM e agravado Central Nacional Unimed Cooperativa Central. O relator é o desembargador José Evandro, o desembargador Vistor é o desembargador André Costa. Diante do adiantado da hora e a eminência da próxima sessão da outra Câmara, eu estou adiando o meu voto, a apresentação do voto visto para a próxima sessão e fiz distribuir aos eminentes colegas, os que já fazem parte do julgamento, e indo a possibilidade de ir para o 942, já distribuir para todos os colegas o voto vista, e aí colocarei mesmo na próxima semana. Perfeito, desembargador. Obrigado. Eu que agradeço a gentileza. Então, fica o julgamento do recurso adiado para a próxima semana. Tem uns pendentes de votação. Quais são? 136 é o primeiro. É da relatoria do senhor. Está faltando o desembargador André votar. Você quer que anuncie? Você anunciar, eu achei que ele dá observação. Eu tinha tirado esse processo de pauta. Foi o 136, o senhor tinha falado comigo, e estava com
o íconezinho. Ele está no meu. Ele está no meu. Aqui está 134, 116, 137, 135 passa por 137. Então você vai adiar. Porque é consignado. Está aí também, sem a correspondênciazinha? Pois é. Pois é. Vamos adiar o 136. Não, de qualquer forma. O Celeste mandou a correspondência. 146. Estava do lado. Tem uma, não. É 146 é do desembargador André. Claro, de qualquer forma, trata-se daquela demandas predatórias que nós ficamos para... 136 é a apelação civil. Nossa reunião administrativa. Pois não, doutor. Apelação civil 0200-937, dígito 65/2023. Requerente Luiz Chagas de Oliveira, requerido Banco Itaú Consignado S.A. Relator é o desembargador José Evandro. Adiado. Adiado ou retirado? Retirado de pauta. Retirado de pauta, Romélia. Depende da administrativa, né? Vamos lá. Número 164. 164 da relatoria do doutor Mantovani. Desembargador Mantovani. Eu não vejo. É o processo... Faço o pregão. 00500-7446-2020. Apelante do Ministério Público do Estado do Ceará, apelado FCCP. Pesado por sua mãe. 164. 164. Relator é o doutor Mantovani Colares Cavalcante. Eu não vejo aqui. Eu vou pedir vista. Perfeitamente. Tá certo? Vista deferida à desembargadora Adriana Dantas. Pelo voto desembargador Mantovani, o senhor mantém... Pois não, presidente, mantenho. Só para ficar registrado. Mantenho o meu voto, que foi no sentido, senhor presidente, de reformar a sentença, conheci da apelação do e dei provimento à apelação do Ministério Público, senhor presidente. É um tema muito delicado, realmente estava até conversando aqui com a colega doutora Adriana, que envolve ato infracional relacionado a dolo eventual ou culpa consciente. Perfeito. Realmente é um processo que eu me debrucei muito e estudei junto com a assessoria, fizemos uma conversa muito ampla, porque eu sei o quanto é um tema delicado, mas eu mantenho o meu voto no sentido de que a sentença recorrida só considerou que era culpa consciente e pediu até prestação de serviço à comunidade. Eu entendi que não, que como foi um tiro, uma arma, uma espingarda, uma arma de fogo, que o menor, inclusive na época, já dominava o uso, está provado nos autos, ele atirou nas costas do primo dele. Eu achei que se caracterizaria o dolo eventual ao invés da culpa consciente, e por isso votei no sentido de conhecer da apelação do Ministério Público e dar provimento para determinar a medida de internação, que inclusive está um período muito curto, porque ele hoje já tem 20 anos de idade, enfim, já está muito próximo, mas eu entendi que ainda assim seria importante a adoção dessa medida. Foi nesse sentido que eu votei, senhor presidente, e o desembargador Bezerra acompanhou provisoriamente, não sei se ele vai manter. Ela é a próxima verdade. Então já... Permanece seu pedido de vista, desembargador? Deixa eu só responder. Perfeito. Primeiro, eu acompanhei colegas de Brasília não falando em cima dos argumentos por ele referidos no seu voto. Perfeito. Colhido o voto antecipado do eminente desembargador Francisco José Cavalcante. Acompanhando o desembargador relator, defiro o pedido de vista da desembargadora Adriana Dantas. Próximo.
Vamos. Próximo é o número 171 da pauta. É o processo Apelação Civil 084-8257, dígito 90-2014, apelante Banco Mercantil do Brasil S.A., apelado Antônio Cláudio Viana Camara. O relator também é o doutor Mantovani Colares Cavalcante. E aqui, nesse caso, está faltando votos também da doutora Adriana. É o 171. Isso, esse aqui, ó. Pois não, desembargador. O senhor quer confirmar? Ou... Eu confirmo, senhor presidente, e aproveito ao confirmar o voto, que, no caso, é pelo desprovimento do recurso, agradecer ela muito discretamente elegante, como faz parte do seu feitio, a doutora Adriana, mas ela, antes da sessão, ela me chamou a atenção que havia um erro que poderia gerar uma contradição na ementa, que estava correta em relação ao ano, que aqui é uma questão de aplicação de um precedente do STJ que tem a ver com a data do contrato. E realmente, corretamente na ementa está 2014, mas ao longo do voto ela percebeu que estava 2021. Eu consertei, inclusive, já no sistema, agradeci a ela essa sempre atenção, uma revisora luxuosa, né, de luxo, ter uma revisora como a doutora Adriana com esse cuidado, e realmente ela até por isso ela não votou provisoriamente com esse cuidado. Então só tenho a agradecer, mas mantenho aqui já com o conserto feito graças ao reparo que ela chamou a atenção, senhor presidente. Perfeito, desembargador. Desembargadora Adriana Dantas. Pronto, eu voto acompanhando o relator. Desembargador Bezerra, provocante. Julgado, vermelho, 171. Eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Próximo. Vamos. 228 da pauta. É o 0201-508, dígito 30. Aqui é um processo da relatoria da doutora Adriana da Cruz Dantas. 228 da pauta é a apelação, né, que figura apelante Banco do Brasil S.A., apelado Antônio Henrique Filho. Falta o voto do desembargador Evandro. Porque talvez por conta daquele problema de duplicidade. Desembargador Adriano. Porque ela já nos brindou aqui com a... Eu tive uma certa dificuldade de votar por conta dessa numeração dupla. Eu não sei se é por problema no sistema. Eu não sei se Vossa Excelência reparou, quando você destacava, ele mudava de lugar. Exatamente, eu não sei. Nós convocamos aqui o pessoal do CAT e não conseguiram resolver. Não sei, foram vários, mas eu comecei a votar. Salve sexta-feira. Ela lançou os votos. Mas toda vez que havia aí dava esse problema. E foram vários, né? De toda sorte, eu li aqui o voto da eminente relatora, é matéria comezinha na Câmara, e dessa forma nada a acrescentar ou modificar, razão pela qual acompanho a eminente relatora das inteiras. O desembargador Bezerra já votei provisoriamente. Tinha votado provisoriamente, ratificou provido o voto, então proclama o resultado, recurso conhecido e provido. 228 julgado. Sentença reformada. Pode ir próximo? Vamos. 231. Apelação civil 0200-879, dígito 88-2023, apelante Luísa Garcia Ferreira, apelado Banco do Brasil S.A., relatora também a doutora Adriana da Cruz Dantas. Eu de novo faltando. Sim. Ao que me parece, desembargador Bezerra, embora Vossa Excelência tenha
proferido voto provisório, trata-se daquela nossa discussão em torno das demandas predatórias. Eu tinha destacado, não tive nem a oportunidade de conversar com a senhora, mas nós, a Câmara aberta, instaurado a discussão, optamos por aguardar o retorno do desembargador Jaime, já que esse tema é muito recorrente aqui. Nós faríamos uma audiência administrativa, tentar concatenar as ideias e buscar um veredito mais... Pronto, é porque realmente eu não tinha ciência dessa situação. E até dizer que o desembargador Jaime, acho que ele deve estar retornando em breve. A licença dele, salvo engano, é até o dia 18 de abril. Ontem mesmo ele já esteve aqui no fórum, almoçou no restaurante, então ele está bem. Em breve deve estar retornando, né, reassumindo aqui o assento dele na Câmara. E aí, sendo assim, fica para retirar de pauta, Marcelo? O ideal seria retirar de pauta. Certo. Ok? Não leve isso como uma descortesia. De jeito da nenhum. senhora. Compreendo perfeitamente. Extremamente recorrente e já vinha essa discussão. Minha deselegância foi não procurar informá-la antes da sessão. Não, mas não é deselegância de forma nenhuma, né? Isso já era algo que estava acordado entre os componentes da Câmara, então realmente eu compreendo perfeitamente. Agradeço a compreensão. Próximo. Vamos lá? 238 da pauta, apelação cível 02.08497 de 2023, apelante Antônio Herculano Neto, apelado Banco Daicoval S.A. Relatora também a doutora Adriana. Mesma coisa. Retira-se de pauta, então, né? É a mesma situação, né? Os direitos de garantias fundamentais do direito processo legal. Vossa Excelência está requerendo retirada de pauta. Pronto, foi. Retirar de pauta também. Ok. Aguardar. Retirada de pauta 238. Próximo. Vamos. 241, apelação cível 02085, dígito 82 de 2023. Apelante Antônio Herculano Neto, apelado Banco Daicoval S.A. Relatora também a doutora Adriana. Então, mesma situação, retirada de pauta, né? Retirada de pauta. E o último é o 242, apelação cível 02086, dígito 67, 2023. Apelante Antônio Herculano Neto, apelado Banco Daicoval S.A., relatora também a doutora Adriana Pronto, Dantas. retirado também de pauta. Ok. Encerrado aqui as sustentações orais. Pergunto se os eminentes pares têm algum requerimento ou algum comentário a fazer. Só uma informação, Marcelo, quantos processos foram julgados na sessão de hoje? Julgados... 260. 260 processos julgados na sessão de hoje. Pode ser que tenha vindo a totalização, desembargador, com a duplicidade dos processos da desembargadora Adriana. Mas é porque tinha, deixa eu ver aqui, é porque muito saiu de pausa. Eu acho que foi um erro do sistema, porque eu só lancei uma decisão, né? Uma proposta de acordo. Desembargador Bezerra, algum requerimento? Eu também dispenso requerimentos ou qualquer comentário, só agradecendo a todos, né, registrando aqui nosso secretário, nossa servidora, o policial militar. Desembargador Mantovani, algum? Não, senão o decano vai me aplicar um astrente. Me perdoe, eu pulei aqui a ordem. Só parabenizar, senhor presidente, e dizer da felicidade reiterada que foi encerrada antes do início da outra sessão, da outra Câmara, né, às 14 horas. Um átimo de segundos. Desembargador André, não sei se eu tinha.
Deixa eu pular daqui. Só desejar uma boa tarde, boa semana toda, até porque eu estou isolado aqui do Desembargador Bezerra, decano, então... A situação mais... Já desligou até o computador, então... Obrigado, presidente. Desembargador Adriano. Também, vou seguir o decano. Declaro encerrado. Muito obrigado. Algum requerimento? Só desejar uma boa tarde. Senhora, também. Declaro encerrada a presente sessão.